Paquete espanou, com ligou pro centro e gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho da gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Membro de uma família de 18 irmãos, Binoca começou a carreira no infantil do Vila Nova, no início da década de 60. Depois, seguiu para o Goiânia, clube com o qual teve mais identificação. O pai, Henrique Silva, foi um dos pioneiros da arbitragem em Goiás. Os irmãos, Quinha e Bolinha, também foram jogadores de futebol no nosso estado. Uma séria lesão no tendão de Aquiles encerrou a carreira do promissor volante, que se orgulha em ter feito a primeira dupla com Silvinho. Nas categorias de base do Galo, Pinhoca foi companheiro da geração estadual em 1968. No profissional, ele ainda participou da conquista de um torneio início. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamentos residenciais Jair Ferreira e Maria Oliveira. Telefone 3503-1891. No programa de hoje, estamos recebendo Albino José da Silva, o Binoca, torcedor símbolo do Goiânia, porém, muito mais do que isso, brilhou nas categorias de base e também jogou no Goiânia no ano de 1969. Por Binoca. Quem que é Binoca? O Binoca é nascido em Goiânia, né? Comecei a história de futebol no infantil do Vila Nova, que era treinado pelo Gibrair, que era jogador do Vila Nova Futebol Clube. Binoca, pelo que eu estou vendo aqui na sua ficha, o futebol corria no sangue da família? Era isso, porque o meu pai, ele é um dos pioneiros do futebol goiano. Ele foi bandeirinha, juiz aqui no tempo do Estádio Olímpico, né?
E os meus irmãos... Qual que é o nome do seu pai? Meu pai, mestre Henrique Silva. É verdade que você falava aqui pra gente que ele foi um dos primeiros árbitros aqui do futebol goiano? Na revista que nós temos aí, você viu aí, foi o primeiro jogo que teve aqui, ele bandeirou e apitou também, né? Naquela época, não sei a época, mas começo do futebol goiano mesmo. E essa história dele é muito feliz, que igual você falou, a família nossa tem no sangue, né? É igual a família do Chico Frazão. Porque o Quinha foi ponto esquerdo do Vila Nova. Quinha é seu irmão? Meu irmão. Jogou no Vila Nova. Tem o Bolinha, que é o João José, jogou no Vila Nova, no infantil do Goiânia também. Jogou em Brasília, em vários outros clubes. Mas ninguém de vocês quis seguir os passos do pai, né? Vão mexer com futebol, mas nada de árbitro, né, Binoca? Não, essa história de árbitro foi só com meu pai mesmo, porque meu pai, assim, ele gostava demais de futebol, inclusive tem uma revista também que ele ajudou até a fundar o Vila Nova, sabe? Aquele tempo todo mundo, esses que gostavam de futebol, um ajudava um time a fundar o outro, então foi só eles mesmos, nós gostávamos mesmo de chutar a bola mesmo. A sua mãe não fez alguma exigência que ela não queria ser xingada, não? A minha mãe não, minha mãe sempre... Minha mãe, a família nossa muito grande, minha mãe sempre gostou, né? Acompanhava o meu pai naquela época de juiz aqui em Goiânia, né? E foi levando aí, mas nunca teve. Ele gostava de dar as briguinhas dele, né? Porque ele não gostava de ser xingado, né? Porque juiz é tudo xingado. Mas ele era gente boa demais, foi muita gente boa. E outra coisa, ele como professor, lá na escola técnica, ele era técnico do time da escola, ele revelou muitos jogadores, inclusive jogou no Corinthians, né? O goiano e o japonês. Todos eles passaram pelas mãos do seu pai. Pela mão do meu pai na escola técnica. E ainda teve o Carlinhos Bulhões, que foi o maior jogador que eu vi jogar aqui em Goiânia, assim. Mas foi revelado por ele na escola técnica. Jogou no Goiânia Esporte Clube. Pouco tempo jogou. Mas você não chegou a ver o seu pai apitando, não, Binoca? Você sabe que eu cheguei, ele apitando contra ele me expulsou. Jogando na escola técnica. Sério? Jogando aqueles torneios que tem dentro dos colégios, ele me expulsou. Eu jogando pela quarta série contra outra série lá, né? Eu não sei o que aconteceu, ele me expulsou. Não sei porque eu era o filho dele, para fazer bonito lá, ele me expulsou. Eu fui expulso. Mas você nem ousou reclamar? Não, de jeito nenhum. Saí, beleza, o time nós já tava ganhando mesmo, né? Não teve jeito. Ô, Binoca, você falou aqui que o seu pai é um dos primeiros árbitros aqui do futebol goiano e os pais contam histórias para os filhos. Ele compartilhou experiências com você que ele viveu no início aqui, efetivamente no início de tudo no futebol goiano? Deixa eu falar para você, assim, ele não... experiência mesmo assim de futebol pra gente, não. Porque ele... vários filhos para criar, trabalhava na escola, né? Quantos filhos? São 12 irmãos. Mais que um time de futebol? Mas não, na realidade 18, mas que ele criou mesmo, que não morreu, foi 12. Aí dos 12, hoje somos 6. E experiência, então, ele não falava assim do futebol de antigamente, da época dele? Não, ele não falava porque assim... O que ele transmitiu para nós foi... Eu vivi com ele aqui em Goiânia. Foi o tempo do Goiânia antigo, né? Do Vila Nova. Antiguidade daqui mesmo. Porque eu acompanhava, eu era menino e me levava no estádio para ver, né? Os jogos. E aí você disse que chegou a vê-lo. E você? Como que você se aproximou do futebol, Binó? Eu aproximei do futebol foi o seguinte. No Estádio Olímpico tinha uma quadra de futebol. Tinha 2 campos de terra e uma quadra de futebol. A gente era menino. E lá a gente saía da escola de tardezinha para lá jogar bola. Futebol salão, aquela brincadeira, né? Tinha o Silvinho, tinha o Chico, tinha o Tuíra e vários assim. Então nós fomos brincar o dia inteiro brincando de bola. Aí o que aconteceu? Um dia nós inventamos de formar um time de futebol. A turma minha. Eu, Talvani, Alemãozinho, Alfredinho... E vários outros jogadores, Wagner, que jogou no Goiás, você entendeu? Laim. Aí nós fizemos um time. E daí, desse time, o Gibraí foi ser técnico do Vila Nova, do nosso time. Só que não chamava Vila Nova, chamava São Bento, porque o Gibraí veio de Marília, que jogou no São Bento de São Paulo, né?
de Marília. Aí ele foi ser técnico nosso. E o time, ele gostava demais de mexer com o menino de futebol, foi revelando vários jogadores. E o time do Gibrão, chamava time do Gibrão, mas tornou-se infantil do Vila Nova Futebol Clube. Então o Vila Nova encampou esse time que vocês tinham, Binoca? Na realidade, o Vila não encampou. Foi o Gibrão mesmo, certo? Ele trouxe a camisa pra nós, não era nem camisa do Vila. Depois, mais tarde, depois de uns 6 meses, aí o Vila começou a dar material para nós treinar, camisa, né? E ficou sendo infantil do Vila Nova. Só que existia só o infantil do Vila, do Atlético, do time do Oeste, Estrelas e vários times amadores do interior. E que faziam uns torneios, assim, entre eles, mas não tinha nada de federação, certo? Jogava por jogar mesmo e ia levando, né, pra aprender futebol, né? E eu quero saber de você, Binoca, você falou o seguinte, que as primeiras lembranças que você tem do futebol goiano e da sua infância, da sua carreira, foi em 1961. O que você lembra desse ano, desse infantil do Vila Nova? Esse infantil do Vila Nova é uma passagem muito bonita, porque eu lembro, como fosse hoje, nós fomos jogar lá em Catalão contra o Craque. Aí nós fomos de trem de ferro. Cada jogador hospedava na casa do jogador adversário, certo? Nós fomos jogar com o Craque, chegamos lá bem recebidos, fomos de trem de ferro, né? Aquele tempo é a época de trem de ferro, joguei contra o Dema lá, eles é tudo maior do que nós. E aí o jogo terminou, eu lembro como fosse hoje 4-4, eu lembro que eu marquei 2 gols. E como foram esses gols? Aí eu fazia gol, rapaz, pergunta essa turminha aí, eu era meio invocado, viu? Fazia uns golzinhos bonitos lá e assim de tabela, o nosso time era muito bom. Eu vou falar jogadores que, ó, jogou o Alemãozinho, que jogou no Atlético Mineiro, foi campeão, é o Mauro Matias lá de Umas, o apelido dele foi campeão no Atlético Mineiro em 1971. Campeão brasileiro, jogou o Alfredinho, que jogou comigo, depois foi pro Guarani, jogou no infantil do Vila também, jogou o Wagner, que é lateral do Goiás, jogou comigo lá na Escola Técnica, o nosso time também depois foi lá pra Escola Técnica, e tinha vários jogadores, o Talvani jogava no time do Gibrair, tinha vários jogadores que... Passagem muito boa, o time nosso era bom demais da conta, era imbatível, não lembro de ter perdido pra ninguém. E lá em Catalão você ficou na casa de quem, Binoca? Eu fiquei na casa da minha irmã. Minha irmã morava lá, eu tinha um cunhado que era juiz de direito, e ele era juiz lá em Catalão, Firmo Ferreira. Ele foi até presidente do Tribunal do Estado de Goiás aqui em Goiânia. Então eu fiquei na casa da minha irmã. E eu sei que o Vagão ficou na casa do outros parentes que eles tinham lá, e foi aquela turma lá. E aí depois fez o jogo, fizeram aquela festazinha pra gente que eles faziam no interior, né? E depois viemos embora mesmo. Mas o jogo foi 4-4. Então você deu sorte, porque o povo fala que lá em Catalão o povo é brabo? Vocês foram bem recebidos? Bem recebido, bem tratado, não teve problema nenhum. E eu acho que até o Tom Monrodia, que jogou no Atlético, ele foi com nós. Porque parece que ele jogava no nosso time também. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Albino José da Silva, o Binoca, vestiu a camisa do Goiânia no final dos anos 60. No próximo bloco, eu quero saber de você sobre o título do Vila Nova de 1961. Você não jogou, mas você estava lá na base. Você nos conta? Vamos lá, firmeza. Hoje estamos recebendo o Binoca aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Linha do Tempo. Década de 40. No dia 10 de julho de 1947, nascia, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Homero Gomes Cavalheiro, treinador de futebol que construiu boas passagens pelo Atlético em 1990, 91 e 92, além de também ter comandado o Anápolis. Antes de chegar ao futebol goiano, no início da década de 90, Homero Cavalheiro havia trabalhado nas divisões inferiores da seleção brasileira. Cavalheiro também trabalhou em Grêmio e Internacional.
década de 2000. No dia 10 de julho de 2005, o Goiás recebeu o Santos no Serra Dourada pelo Campeonato Brasileiro da Série A e foi derrotado por 4-3 em uma partida que honrou a tradição de muitos gols deste confronto. Para o Goiás, o zagueiro Aldo, o meio Jorge Muti e o atacante Souza balançaram as redes. Treinado por Edson Gaúcho, o Verdão teve em campo naquele dia Arley, Paulo Baier, depois Vitor, Aldo, André Leone e Jadilson, Marcelo Silva, depois Thiago Fraga, Kleber Gaúcho, Romerito e Rodrigo Tabata, Rony, Souza, depois Jorge Muti. Década de 2010. No dia 10 de julho de 2013, o craque de Catalão fez história ao empatar por 1-1 com o Santos em plena Vila Belmiro. O Leão do Sul disputou a terceira fase da Copa do Brasil com o Peixe e surpreendeu no jogo de ida. O zagueiro Ben-Hur marcou para o time de Catalão. O craque entrou em campo com Alex, Rodney, Bruno Alves, Ben-Hur e Rodrigo Crasso, Coquinho, Washington, Vanderlei, depois Didi, Eber, Jonathan e depois Diogo Medeiros, Pantico, depois William Amendoim. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Albino José da Silva, o Binoca. No bloco anterior você já começou falando da sua carreira, desta relação da sua família com o futebol. Começamos a falar, ô Binoca, sobre o seu pai, o mestre Henrique Silva, que você inclusive citou, que tem informações de que foi um dos primeiros árbitros aqui do futebol goiano. Outros dois dos seus irmãos também jogaram futebol. Vamos primeiro com o Quinha. Quem que é o Quinha? O Quinha é o Henrique Silva Filho. Jogou no Vila Nova no período de 58 a 62 por aí. Era um ponto esquerda, reservava com dica na ponta esquerda. Foi um jogador franzino, mais rápido. Jogou na seleção goiana de Novos com o Eusebio, que eu tenho foto. E quando o Vasco veio jogar aqui, não sei se foi depois da Copa de 58, que o Vasco era um timaço, eu sei que o Vasco ganhou de 3-2 e ele fez os 2 gols no Barbosa. Isso é um orgulho para nós até hoje. Naquele Barbosa? Da Copa de 50? Barbosa da Copa de 50. Ele fez os dois gols do Vila Nova e o Vila Nova e o Vasco ganhou de 3-2. Mas aqui no futebol goiano ele só jogou no Vila Nova mesmo? Só no Vila Nova. Depois foi trabalhar no banco e casou e foi embora para Minaçu. Mora lá até hoje em Minaçu. E você teve um outro irmão que também jogou no Vila Nova, inclusive foi campeão, que foi o Bolinha? Foi. O Bolinha é o seguinte, ele começou inverso de mim. Eu comecei no infantil do Vila, ele começou no infantil do Goiânia. E ele jogou com o Chico, com Simval no juvenil do Goiânia. Aí ele passou pro Vila Nova. Assinou contrato com o juvenil do Vila e jogou no Vila Nova e foi campeão, o primeiro campeão profissional do Vila Nova. Ele tá na relação, ele foi campeão, Bolinha. O Bolinha foi dos seus irmãos o que mais jogou profissionalmente. Você nos disse aqui que além de jogar no Vila, ele também jogou no futebol do Distrito Federal? Pois é, ele foi o que mais jogou e eles falam que ele foi bom jogador. Ney Fernandes, então, é um fanzaço dele. Quando eu encontro com ele, eu falo, mas que cara bom de bola. Então é o seguinte, ele jogou no Vila, foi campeão, depois foi jogar no... Ele mudou para Brasília, né, e jogou no Defele, jogou no Guará, jogou no Lusiânia, certo? Jogou com o Jussi, que eu lembro dele levar o Jussi lá em casa, que o Jussi jogou lá em Itumbiara, então ele teve essa passagem. Mas futebol curto, aquele tempo eles não jogavam muito tempo também não, parava novo. No bloco anterior eu te perguntei se você se lembra
de ter acompanhado o primeiro título estadual do Vila Nova, que foi o título do Campeonato Goiano de 1961. Você estava lá no time, lá, no infantil. Você se lembra do título do profissional? Olha, é o seguinte, eu lembro porque o meu irmão jogava lá e o meu pai, como era torcedor do Goiânia, mas como o filho jogava lá, ele ia em todo o jogo do Vila. E eu lembro de vários jogadores do Vila Nova, que inclusive também foi, assim, muito amigo meu, né? Porque eu vivi com eles tudinho, apesar de não ter jogado profissional, mas eu vivi com vários jogadores do Vila Nova naquela época. Aqui, ó, nós estamos com a foto aqui do Vila Nova campeão de 1961, Binoca. Inclusive é o jogo que o Vila Nova recebe as faixas. Queria que você falasse um pouquinho dos jogadores que você se lembrar dessa turma aqui, os 7 Léguas. Eu lembro que 7 Léguas é um cara forte, fazedor de gol, do Tido. Então o Tido era um amigão meu. O Wanda aqui, que você tá vendo aqui, faleceu, era amigo meu também. Faleceu afogado no meio da ponte. A água no joelho, deu câimbra e morreu. Donato, Valdemar também era amigo meu. O Sérgio, o goleiro China, o Gibrair foi técnico nosso no infantil do Vila, é o que eu mais, assim, convivi mais foi com ele. O Gibrair se fala muito, né? Inclusive alguns apontam o Gibrair como o maior jogador da história do Vila. Vamos dizer assim, que ele rivaliza com o Guilherme ali por essa condição. Você viu o Gibrair jogar? O que você se recorda dele tecnicamente, Binoca? Era um jogador impecável. Era volante, tocava muito bem a bola, fazia gol de falta, você entendeu? Era excelente jogador. Agora, o meio de campo do Vila também era impressionante, né? Gibrair, tinha Mosca, tinha Donato, então o time do Vila era muito bom. Agora é difícil você falar, né? Porque, assim, sobre se ele era o melhor, porque o Vila também, poxa, Paulinho, rapaz, que ponta direita Paulinho é impressionante, tanto que aquele cara ia e voltava, que aquele tempo o ponta ia e voltava, mas jogava bola demais. 7 Léguas fazia, Arthur, até doido, o Arthur no Goiânia também fazia gol igual e fez no Vila Nova. Você falou do Gibrair como seu técnico, o que você se lembra dele te ensinando como professor lá na base ou no time infantil do Vila Nova? O Gibrair no infantil revelou vários jogadores aqui pro futebol goiano. Certo? O alemãozinho, que é o Mauro Matias, que saiu do infantil do Vila, foi jogar no Atlético Mineiro, foi campeão em 71, primeiro título do Atlético Mineiro, campeão brasileiro. Muita gente é capaz que não sabe, mas que ele foi campeão, que eu sei, você entendeu? Tem o Alfredinho, jogou no Guarani de Campinas, foi ídolo lá. Tudo através do Gibrair. Teve o Talvano, que começou também, jogou uma fazinha no Vila Nova lá, não sei se chegou a profissional, mas jogou. E teve vários outros jogadores que a gente assim não lembra muito, né? E ele como técnico, ele ensinava todo mundo a jogar igual ele jogava mesmo. Era toque de bola rápido e bola pra frente. Você nos falou aqui que você, Binoca, jogou nesse time infantil do Vila Nova entre os anos de 61 e 1964. Foi o momento da primeira grande ascensão do Vila Nova, que o Vila é o último campeão do amadorismo, em 1961, e o primeiro campeão do profissionalismo, em 1962, além de ter conquistado o título de 1963. E como é que era o ambiente lá no Vila Nova nesse período? Bem, eu para falar em ambiente, assim, da turma do Vila que era campeão, é difícil eu falar, que eu era infantil, né? Infantil não vivia junto com eles, assim, no profissional. Nós treinava depois que eles entravam para treinar. Onde que vocês treinavam? Nós treinava no Estádio Olímpico, que lá tinha a quadra no meio, o campo de cima de terra e o campo de baixo de terra. O Goiânia, como é o mais poderoso, treinava no campo de baixo. E o Vila Nova treinava no campo de cima junto com o Goiás. Vocês não ficavam lá, molecada, depois do treino para assistir os profissionais, não? Não, eu assistia treino também. Tinha vezes que a gente até faltava porque o time não tinha completo, né? Os jogadores todos, a gente até treinava de vez em quando com eles lá. Então você chegou a jogar com esses feras, nem que foi em treinamento, Bino? Não, em treinamento eu joguei com várias feras, bicho do céu. Vai lá pro Goiânia pra você ver na hora que você chegar lá no Goiânia, viu? Em treinamento, viu? Manduca, Ave Maria, Chico, Laílson, Carlos Cunha, Tuíra, nossa senhora, era gente boa demais da conta. Como é que aconteceu a sua virada de casaca em Binoca? Que você largou o Vila e foi pro Goiânia? Mas deixa eu te falar por quê. Eu morava na Rua 57, e a Rua 57
tava lá pertinho. O Chico morava perto, que era Goiânia, o Paulo mais embaixo, o Joninha, o Agildo, aquela turma, tudo Goiânia. Então, como eu já tava no meio do povo do Goiânia, comecei a brincar, e o Chico um dia me falou, vamos lá pro Goiânia, já ia assinar no Vila. Peguei, assinei como juvenil, fiquei uns 6 meses antes do Chico subir, reserva lá no juvenil e tal, aí o Chico subiu, caiu a boca minha de ver Chico e Silvinho, ficou Binoca e Silvinho, 65, campeão, tetra invicto, né? Quando você se transferiu do Vila para o Goiânia, você não teve problema com o pessoal do Vila, não? De jeito nenhum, todo mundo meus amigos, inclusive eu pelejei para levar o Wagner, que é o Vagão para lá, que é muito amigo meu. Ele foi pro Goiás porque ele trabalhava na revenda de carro lá embaixo do Arley Pinheiro, né? Aí, como ele já estava no Goiás, ele assinou no Goiás. E você citou essa questão, né? Com os caras que você jogou, com quem você jogou. E seu pai ficou feliz quando você trocou o Vila pelo Goiânia, Binoca? Ele ficou porque ele sempre foi Goiânia roxo, né? E o Bolinha já não estava mais jogando aqui, ele nem, assim, não importava muito. Ele gostava demais do Goiânia, viu? Eu vou falar, impressionante, viu? Faz até saudade de ver falar dele. E o que era... Vamos lá. Antes de a gente mudar a chave aqui e falar mais do Goiânia, de onde você se identifica, onde você hoje se orgulha de falar que é torcedor, Binoca, o que era o Vila Nova? O Vila Nova como clube, o que tinha que podia falar assim, ali é o Vila Nova, é o estádio, é uma república? O que era o Vila Nova nesses anos aqui, no início dos anos 60? Olha, no início desses anos, que eu posso falar, o que eu vi, assim, de menino, né? Eu acho que o Vila não tinha nada, nem nada? Sério. Não, ué. O quê? O que tinha? Só o time de futebol. Treinava no Estádio Olímpico. O vestiário que tinha lá grande era do Goiânia, do outro lado do Goiás. O Vila, não sei se tinha alguma coisa assim, tinha um time bom. Aí ele não tinha, assim, pra falar a verdade, uma sede, assim, que eu lembro. Podia ser lá na Vila Nova, mas eu nem sabia. Você entendeu? E o Goiânia? O que era o Goiânia? O Goiânia tinha um vestiário grande. No Estádio Olímpico? No Estádio Olímpico. O Goiânia tinha um vestiário. Nós treinávamos no melhor campo. O time do Goiânia treinava no melhor campo. Tinha o Joaquim da Veiga, que era presidente, o dono da Carajá. Tinha o seu 18. Tinha roupeiro. Tinha massagista, que era o seu Fidêncio. Tinha o preparador físico também do time, era o Fidêncio. Então o Goiânia já estava mais. O Goiânia era para ser o Goiás hoje. Você cita esse período do Goiânia, né? E com alegria. Você citou que o Goiânia foi tetracampeão juvenil. Pois é, o Goiânia foi tetracampeão juvenil. Você viu pela foto, o nosso time era imbatível, não adianta. O Goiás, que fazia mais ou menos a frente com nós, ele se concentrava no hotel para vir jogar com nós, mas era de 3, 4, isso direto. Você pode ver o time nosso, escalação aí, que tem os dados todinhos nas revistas, tudo guardado aí. E o time nosso era muito bom. Tanto é bom que todos que subiram, que foi falar, você jogador, subiu e ganhou o campeonato de 68. Então vamos lembrar um pouquinho desse time aqui, né, Binoca? Aristides era o goleiro. Goleiro, hoje é engenheiro. Brasil, Domingos, Paulo e Carlinhos, era a defesa. O Paulo é o Paulo, quarto zagueiro, que faleceu esses dias. O Carlinhos é o Carlos Cunha, certo? E o Brasil trabalhava na Ciasa. E o Domingos? O Domingo eu chamava ele de alemãozinho. Ele morava no ferroviário, mas ele não levou assim, o futebol para ir para profissional também, não. Então acaba aqui que desses nomes da defesa, aqueles que mais se firmaram foram o Paulo e o Carlos, né? Isso. Aí nós temos aqui o meio campo, Binoca e Silvinho. Então o meio campo, como diz Chico e Silvinho, é um momento. Tivemos Binoca e Silvinho. O Chico e Silvinho, assim, eu não posso falar muito deles, assim, porque eles jogaram até, deve ser no juvenil, até 64. Aí depois o Chico subiu, que ficou sendo Chico e Rubens no meio do campo, e o Silvinho ainda continuou mais um ano e meio, que eu joguei com ele, né? Aí depois eles foram em 67, 68, o Silvinho já estava no profissional do Goiânia, deveria estar, que foi o meio de campo famoso, né, do nosso futebol. E esse Binoca era bom? Eu acho que eu era bom, rapaz, porque eu estava no meio dos caras bons. Jogava de quê? Meia direita. Agora você acaba de ler a escalação do time do Goiânia, do juvenil. Peraí. Vamos conhecer esse Binoca aqui. Ele jogava de que jeito? Me dê as características dele. Eu gostava de jogar
de partir pra cima. Eu era dibrador. Franzino, mas dibrador, você entendeu? Fazia gol. Eu acho que em 65 eu fui artilheiro do Campeonato Goiano Juvenil, só que eu não lembro. Mas vocês pesquisam lá na... Olha lá pra vocês verem, vocês que fazem uma grande pesquisa nessa rádio, pesquisa que eu acho que eu fui artilheiro. Eu acho que eu marquei mais gol que o Tuíra. E o resto do time, Girlese? Aí nós temos aqui no ataque, né? Naquela época os times jogavam no 4-2-4, né, Rafael? Então o ataque, o Goiânia era formado pelo César, o Alexandre, o Alencar e o Tuíra. Fala pra gente um pouquinho desse ataque. Eu vou falar pra vocês. O César é o Cezinho, um baixinho pequenininho. Agora, Alexandre é o Alexandre Cruvinel. Engraçado que ele era centroavante do Juvenil do Goiânia e quando ele saiu do Juvenil ele foi pra quarto zagueiro quando o Goiânia ganhou o campeonato de 68 e depois foi pro Vila pra lateral. É impressionante, de centroavante ele mudou pra defesa. Aí o Alencar é o Zezão, irmão do Hermes, é dentista, e o Tuíra, que todo mundo conhece, né, que foi o ídolo mesmo do futebol goiano da época que ele saiu do Goiânia e foi pro Goiás. Esse time é o? É o tetracampeão do Juvenil de 65, né? E lê aí que ganhamos todos que teve aí, até 65. É a campanha aqui, ó, do Goiânia naquele campeonato de 1965, 3-1 no Ferroviário, 2-0 no Inhumas, 1-0 no Atlético, e aí foi campeão invicto. E aí quando já era campeão invicto, perdeu o último jogo para o Goiás por 2-0 o Goiânia de 1965, tetracampeão goiano de juvenis. E que recordações que você tem, Binoca, desses jogos, dessas conquistas, dessas 4, vamos dizer assim, dessas 4 bem-sucedidas competições disputadas pelo Goiânia? O Goiânia, nessa época, era bem organizado, assim, juvenil, né? Aquele tempo falava era juvenil, não tinha negócio de base, não. Era juvenil, aspirante e o titular, né? Então o Goiânia era muito organizado. O Valdemar era o técnico, já faleceu. Quem que é o Valdemar? O Valdemar. Quem é o Valdemar? É o técnico juvenil do Goiânia, que foi 4 vezes seguido campeão. Foi goleiro, né? Jogou no Goiás. Jogou no Goiás, foi goleiro do Goiás. Parece que ele veio de Rio Verde pra vir jogar no Goiás. Mas teve algum jogo que você se recorda dessa... Não só pode ser, não precisa ser especificamente desse certo campeonato, mas do campeão, do bio, do tri. Algum jogo assim que ficou gravado na sua memória? Bem, o que ficou foi do Tetra, porque no Tetra eu joguei mesmo. Os outros eu ainda não jogava. Mas, assim, era contra o Goiás mesmo, porque contra o Goiás era um time bom. E eles eram assim, mais assim, parece que tinha mais estrutura, o padrão da vida dos jogadores deles lá, que era mais... Então eles se concentravam no hotel, aquele hotel que tem ali na Avenida Anhanguera hoje, hotel, como é que chama? O Moarama, né? Eles concentravam e ia jogar com nós, não adiantava, era chinelada. E eles eram tudo amigo nosso, os jogadores deles, você entendeu? Tudo jogador. O time do Goiás também não era ruim não, mas não ganhava do Goiânia. Hoje estamos recebendo o Binoca, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, ex-jogador do Vila Nova e também do Goiânia, nos times inferiores. Jogou no infantil do Vila, no juvenil do Goiânia e viu muita gente boa atuar nesse futebol goiano. É verdade que você fica bravo hoje quando a gente chama os jogadores de hoje de craques? Ah, eu fico, é impressionante. No próximo bloco eu quero entender essa sua revolta. Hoje conosco o Binoca, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo. Nós voltamos já com muito mais histórias do Binoca e de sua família no futebol goiano. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol.
Ao longo da história, o estádio Serra Dourada recebeu 11 jogos da Copa América, competição entre seleções da América do Sul, que em algumas edições conta com representantes da América Central e do Norte. O primeiro jogo pela Copa América realizado no estádio Serra Dourada aconteceu no dia 1º de setembro de 1983, quando o Brasil goleou o Equador por 5-0. Os outros 10 jogos foram todos válidos pela Copa América de 1989, quando o Goiânia sediou o Grupo B da competição, que contava com Argentina, Uruguai, Chile, Equador e Bolívia. A grande atração para o público goianiense foi a presença do craque argentino Diego Armando Maradona. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Maria Oliveira. A sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. As histórias de Binoca, Quinha, Bolinha e do mestre Henrique Silva hoje são os destaques do futebol de Goiás e suas histórias. Uma família que contribuiu e muito no início do futebol goiano. O Binoca é o nosso convidado hoje, Eliezer Paulo. É verdade, Rafael Bessa. E interessante, né, que o futebol goiano tem essas famílias, né, Bessa? Felizmente todas elas vão passando ao longo do tempo aqui pelo futebol de Goiás e suas histórias. Os Frazões, os segurados, né, e agora os Silvas, né? Porque nós chegamos aos Silvas. E você citou essa questão do Binoca e ter jogado. Você se lembra, assim, quando você, vamos dizer assim, estava ali para ser promovido ao profissional do Goiânia, Binoca? Bem, eu acho o seguinte, eu podia ser promovido na época de 68 para 69, quando esses caras do juvenil que jogou comigo já estavam jogando. Mas o que aconteceu? Eu fui jogar numa pelada em Firminópolis, eu quebrei o pé, o tendão de Aquiles. E naquela época era difícil curar. O que aconteceu? Eu, como estudava na escola técnica e já estava para formar, simplesmente abandonei. Você entendeu? Eu acho que eu ia assinar. Não vou falar que eu ia ser um jogador profissional grande, mas que eu tinha capacidade, porque eu joguei no meio dos caras bons. Você entendeu? Não tinha como. Eu podia jogar. E os times que eu joguei, tudo deu jogadores bons. Eu acho que eu teria condição. Eu fiquei assim triste porque eu poderia ter jogado pelo menos 2 anos como jogador profissional, porque ninguém também naquela época passava mais de 2, 3 anos, não. Parava mesmo, porque tinha de estudar, trabalhar, né? Você falava pra gente aqui, no nosso intervalo, que esse jogo de Firminópolis foi engraçado. O goleiro teve uma conversa com você ao pé do ouvido? Pois é, rapaz, é impressionante. Nós fomos jogar, tinha um torneio lá que todo sábado nós ia eu, o Wagner do Goiás, o Bolão que jogava no Atlético, o Laim. Teve um jogo lá que nós estávamos jogando, já estava de uns 5, 6-0, terminou o primeiro tempo, eu tinha feito 3 gols de falta, agora imagina, 3 gols de falta. Aí terminou o primeiro tempo, o goleiro chegou perto de mim e falou: ô moço, vem cá, por favor, não chuta naquele canto não, que eu levei 3 tiros ali e toda a bola vai lá, meu braço não estica, não tem como eu pegar a bola. Peraí, era 3 tiros, era 3 chutes fortes que ele tomou? Não, ele tomou tiro mesmo, ele ele já tinha tirado e foi jogar no gol, né? Ainda tava o braço dele, ainda não tava curado de novo. Eu falei: mas eu não sabia, ué, você devia ter avisado antes. Mas se você soubesse, você ia perdoar o rapaz? Ah, eu acho que aí não tinha jeito de perdoar não, aí que eu ia fazer por vontade mesmo, né? Aí no segundo tempo, você maneirou com ele. Eu acho que não maneirou não, nós ganhamos de uns 11. Ô Binoca, eu tava pensando aqui, todo mundo da sua família aqui, tirando seu pai, o mestre Henrique Silva, tinha apelido engraçado. Por exemplo, Binoca. O que é Binoca? Rapaz, nem eu mesmo sei falar. É apelido de família mesmo. Tá, mas como é que o povo começou a te chamar disso? Foi lá dentro de casa mesmo, Binoca, porque eles chamam albino, né? Então você tira o al, fica bino, né? Então parece que eles falavam que eu gostava daquela bolinha de vidro, né? Biloca. De jogar biloca, então ficou Binoca. E o Quinha? O Quinha porque
a torcida gritava, Vaquinha, Vaquinha, e ficou o apelido de Quinha. E o Bolinha? O Bolinha, porque ele gostava, ele tinha um controle muito grande da bola, balãozinho, né? Então pegou o apelido de Bolinha, porque ele gostava de dar balãozinho com bolinha pequena, né? Controlar a bola nos pés, né? Era um malabarista. Era um malabarista, ele era bom jogador, viu? Foi bom jogador. Ô, Binoca, você nos falou aqui que não teve a oportunidade de ser um jogador bem sucedido profissionalmente, mas em alguns jogos você chegou a ser convocado, foi reserva, jogou o torneio início. Que jogos foram esses? Eu joguei um torneio início de 69 ou 68. O Goiânia foi campeão, como você vê na foto aí. Tem que ter a taça. Então foi o que eu joguei mesmo. Aí eu fui convocado algumas vezes, assim, mas na reserva, mas nunca entrei pra jogar mesmo. No torneio início eu joguei. O que era o torneio início? Hoje o povo não sabe o que é isso, não. Foi, o torneio início, rapaz, eu tava olhando, eles deviam fazer. Inclusive eu tava pensando, eu posso falar aqui? Que vai inaugurar o Estádio Olímpico. Eu vi falar que eles iam trazer artistas. Só que eu queria uma ideia, antes de soltar a bola, convidar quem jogou lá no Olímpico, nem que não precisa vestir só a camisa do time, como Chico, Tuíra, o jogador que jogou no Atlético, no Vila, que entrar no estádio, você entendeu? E cada um dá um chute na bola. Pra pelo menos até memorializar que eles estiveram ali, eles foram ídolos lá dentro, você entendeu? Que eu acho que é melhor do que pôr um jogo primeiro. Então eles tinham de entrar, cada um com a camisa do time. Era isso que eu queria pedir, se tivesse condição. Uma forma de resgate, né, desses personagens que fizeram história no Estádio Olímpico. E é isso mesmo, porque ali passou vários jogadores, né? E o Estádio Olímpico foi o começo do futebol goiano, né? E quem que você viu jogar de qualidade no Estádio Olímpico? Ó, eu vou falar. Eu vou falar assim, dos times daqui eu vi Paguete, Linco, vi Idade, vi Mosca, vi Gibrão, vi o Paulo Dantas, vi Danilo no Goiânia, Lucim, nossa senhora, o Lucim, quando eu vejo aquele cara jogava bola demais. Lucim, Tuíra, Chico, Silvinho, Joninha, rapaz, que é o irmão do Agildo, jogava demais, mas era muito relaxado. Rapaz, todas as posições que você punha ele jogava. Não sei, vocês não viu falar nele, mas irmão do Agildo. Do Agildo você já viu falar, né? Foi goleiro do Goiânia. Ele jogava num gol e tudo. Era excelente jogador. Então, vi Garrincha jogar, vi Pelé, vi o Pacuzinho no Goiás, que era bom, chegava junto. Vi vários jogadores, Laílson. Vi o Foca também, eu era pequenininho, mas vi Foca, eu era novo. Vi aquele ponto esquerda, Raimundinho, Ave Maria, o Raimundinho chegava na linha de fundo e olhava, só cruzava. Impressionante. Você citou o Estádio Olímpico, né? Que você gostaria de ver os ex-jogadores sendo homenageados lá no Estádio Olímpico. Como foi o seu sentimento? Você que acompanhou o Estádio Olímpico como torcedor, depois treinou, jogou lá, quando passou aí praticamente esses 10 anos demolido? Olha, ficou muito triste aquele setor, o bairro Popular, sem ter aquele estádio, porque o que fizeram, independente de ter feito uma obra bonita também, mas ali ficou que, eu acho que as coisas antigas a gente não deve desmanchar, você entendeu? Melhorou, vai ficar muito mais bonito, mas não tem mais, não vai ter aquele charme que você viu as pessoas, você entendeu? Jogando ali. Por exemplo, o Estádio Olímpico tinha o galinheiro, tinha aquele, foi melhorando, vai melhorando, mas aí nunca derrubou, aí derrubaram o estádio para fazer outro. Então eu achei um absurdo, mas agora tem de aceitar do jeito que tá, né? Você citou o galinheiro, né? O galinheiro que é famoso, sempre que a gente conversa com alguém aí que jogou na década de 60, especialmente, eles citam o galinheiro. O povo se orgulha de assistir o jogo, ou que quem assistia o jogo no galinheiro não pegava sol, gente. Desenha pra nós, assim, Binoca, como que era o galinheiro? O galinheiro era mais ou menos, deixa eu olhar aqui mais ou menos essa casa minha aqui. Uns 800 metros quadrados, de madeira. Entendeu? Arquibancadinha de madeira. Tinha um portãozinho de madeira pra você entrar e lá só entrava torcedor do Goiânia. Dia do jogo do Goiânia, você entendeu? Tinha de mostrar uma carteirinha que era torcedor do Galo. E ali lotava, mas lotava. Aí a cobertura parece que era de madeira também. E tinha uma placa do emblema lá do Goiânia Esporte Clube. Era isso aí. E você frequentou muito esse galinheiro? Muito, era um prazer ter entrado ali com meu pai e eu entrava lá. Seu pai ia muito no estádio com você? Não perdi um jogo.
Sério, você lembra de algum jogo que você tenha ido com ele? Assim, jogo do Goiânia eu ia em todos, que ele ia em todos, eu ia com ele, me levava, né? E ele era árbitro, mas também torcedor do Goiânia. Mas ele, quando foi árbitro, já não eu já não ia mais com ele, né? Já tinha passado, porque ele era mais velho, assim, bem mais velho, né? Quando começou mesmo o futebol goiano mesmo, né? Aí eu peguei e comecei a frequentar com ele quando eu tinha meus 12 anos, 13 anos, né? Que eu ia pro estádio com ele. Hoje estamos recebendo e ouvindo as histórias de Albino José da Silva, o Binoca, meia-direita que atuou no futebol goiano no final da década de 60 e atuou inclusive no Vila Nova e também no time do Goiânia. Na sequência, vamos com os últimos destaques do programa. E aí eu quero que você agora há pouco já listou, Binoca, alguns jogadores que, segundo você, brilharam lá no Estádio Olímpico. E aí eu quero saber de jogadores que você treinou e que você admira e que você ficou nos devendo aquela resposta sobre os craques. Tá bom? Daqui a pouquinho eu quero saber quais são os craques do futebol goiano na sua visão. Vamos falar agora mesmo. Na sequência com o Binoca, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Biografia. Os personagens da nossa história. Sérgio Luiz Donizete, no futebol, João Paulo, atacante que fez história no Guarani de Campinas. Ele também teve passagens marcantes pela União São João de Araras e pelo Goiás. João Paulo defendeu o Verdão no Campeonato Brasileiro de 1995. O jogador realizou 22 jogos com a camisa alviverde e marcou 3 gols. No início da carreira, João Paulo defendeu outros 2 times de Goiás. Emprestado pelo Guarani, o atacante passou pela Napolina em 1982 e pelo Goiânia em 1983. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias hoje viaja pelas várias histórias do Goiânia Esporte Clube. Estamos recebendo Albino José da Silva, o Binoca. Você, no bloco anterior, disse que viu gente boa demais jogar com a camisa do Galo Carijó e que você treinou e que você jogou também junto. Fala um pouquinho desse povo pra nós, hein, Binoca? É um prazer falar dos grandes jogadores que eu vi jogar e joguei com ele, pelada também, nós fazíamos, porque o futebol era o seguinte, acabava o jogo de lá, se o jogo fosse de manhã, de tarde a gente já reunia e jogar bola. Então nós tínhamos um time no bairro Popular, além da 57. O Chico que fundou o time, chamava Vai ou Racha. Não sei se você já viu a história do Vai ou Racha. O Vai ou Racha era o seguinte, era o Goiânia, esse time aqui do juvenil do Goiânia. Só que tinha Chico, Silvinho, Tuíra e vários outros. O que aconteceu? Nós entrávamos em campo, a camisa era toda colorida, de rosa, era uma saia, igual um palhaço, você entendeu? Ia até lá nas canelas e nós jogávamos no interior tudinho. Onde nós chegávamos, nós arrasávamos. Porque na hora que entrava o Vai ou Racha, eles pensavam que era outro, o nome chamava Vai ou Racha, mas era que o time entrava fantasiado. E nós arrebentava mesmo. Então, o que eu falo pra vocês? Eu joguei e vi e treinei com Silvinho, com Chico, com Tuíra, no Goiânia, né? Isso no Goiânia. Carlos Cunha, Alexandre Cruvinel, Paulo e Laílson, Manduca. O Manduca já estava parando, mas eu ainda peguei Olacir, Rubens, e Sorriso e vários outros. Agora, no Atlético eu vi jogador como Luizinho,
Luizinho ponta direita, que foi um grande jogador. Vi o Paguete, que depois foi pro Goiás. Vi aquele centroavante Bertolo, que fazia gol pra caramba no Atlético. No Goiás tinha o Simval, tinha o Pacuzinho, tinha o Carlos Alberto, o Garrinchinho, que morreu novo. Foi um prazer eu ter falado ainda, que ele também jogou comigo no infantil do Vila Nova. O Garrinchinho ia ser um grande jogador. Paulinho Ximenes, que não foi grande jogador, mas hoje é médico também, mas jogou bola também comigo no infantil, jogou no juvenil do Goiás. O Reinaldo, ponta esquerda do Goiás, o Rei, nossa senhora, o Lincão, é impressionante, tinha jogador bom demais, que a gente pode até esquecer. O Gibrair, Mosca, Pastoril, não posso esquecer do meu amigo, foi um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, Luiz Frazão, camisa 10 do Goiás. Você citou aí, né, todos esses craques que você viu jogar, você citou mais há pouco que você teve uma lesão, por isso você parou de jogar. Foi frustrante para você não ter sido jogador de futebol? Não foi não, sabe por quê? Aquele tempo a gente jogava por gostar. Mas o período era curto, não dava tempo assim. A gente ficava triste em algum momento, mas o tempo é tão rápido, aí depois a gente começa a partir pro outro lado, né? Vai estar esquecendo do futebol, você entendeu? Quem que foi o Manduca que você fala toda hora aí? O Manduca foi o maior zagueiro do futebol goiano, maior batedor de pênalti, nunca vi errar um pênalti, ensinou o Paulo a jogar e foi... Você já sabe da história dele, né? Já conheceu o Manduca, né? Eu quero saber a partir do seu ponto de vista, Binório. O Manduca foi um cara que trabalhou no estado, educado, um cara corajoso, cara de primeira linha, você entendeu? Ninguém apelava com ele. Ele viu quando não estava dando conta mais de jogar, parece que foi o Ney... Acho que foi o Ney Fernandes que falou, você não dá, ele aceitou o Paulo entrar no lugar dele, você entendeu? E um cara desse aceitou tudo, então ele se foi, mas foi um cara que deixou muita gente, engrandeceu muito o futebol goiano. Grande Manduca, né, zagueiro, defendeu o Goiânia, jogou na seleção goiana, jogou no Goiás também, um campeonato pelo Goiás, jogou na União Indústria e Comércio, jogou no Araguaia, né, quando o Vila Nova se chamou Araguaia, então foi um jogador que, e sempre o que a gente escuta falar dele, né, Rafael, é algo nesse sentido, né, sempre apontado como um grande zagueiro, como um jogador que realmente fez história aqui no futebol goiano. Ô Binoca, você agora há pouco, no início do programa, nos falava do seu início, da sua aproximação com o futebol ali, no início dos anos 60, e o Gerliezer acabou de falar de um time como União, outras equipes haviam aqui no futebol goiano, Riachuelo, Ferroviária. O que você lembra desses times? Você via essas equipes atuarem também? São Luís, São Paulo? Eu vi o Fluminense uma vez veio jogar aqui, eu acho que foi com o Ciro Libanês, e tinha o Walter Cides, um centroavante, vocês não sei se já viu falar nele. Ele chutou uma bola, o Castilho, ele quebrou o dedo, ficou famoso porque ele quebrou o dedo na trave. Eu tava lá vendo esse jogo, na época. E foi no Olímpico? Foi no Olímpico, foi no gol lá do fundo. Um time igual o Ciro Libanês tinha torcida? Não, tinha torcida não. Uns 100 torcedores na época, não tinha torcida não. A torcida que girava em torno do Goiânia, Atlético, depois o Vila e o Goiás devagarzinho. Aliás, você falava pra gente aqui, como ferrenho torcedor do Goiânia, que acredita que a torcida do Goiânia ainda existe. Cadê esse povo, Binoca? Existe, sabe por quê? Ano passado eu fui ver uns jogos do Goiânia na série B, né? Campeonato Goiano. Na divisão de acesso? Tava levando 1.000 pessoas, 1.200 pagantes, bicho. E aquele time do Goiânia, eu sou sincero, o time ruim. Nós temos que dar um jeito de aproveitar essa oportunidade. Vamos fazer um time pra subir. Parece que eles trouxeram o Zé Mário, mas tem que trazer jogador forte. O negócio de menino novo é só da minha época, que era bom. Essa época não veio ninguém. Você citou um negócio que o Bessa disse que depois iria cobrar de você, que se tem algo que parece que te incomoda, é quando os comentaristas, os analistas de futebol chamam jogadores de craque, né? Por que você não concorda com esse rótulo de craque para alguns, Binoca? Porque esses caras mais novos não viram muitos jogadores. Os craques jogaram. Eles não sabem o que é craque. O cara marca um gol,
fica 5 jogos, 6 jogos pra marcar um gol. Marca o cara... Não tem craque, hoje não tem craque no futebol goiano. A realidade é essa. O futebol goiano, vamos falar a verdade, eles têm que falar mais verdadeiro, ser mais verdadeiro. Tem muita gente que acha ruim da minha maneira, mas eu tenho que falar a verdade. O futebol goiano não tem craque. Não tem craque. Tem um time melhor hoje no momento, o Atlético. Mas craque lá também não tem, não. Aparece um jogador novinho, Marcão, você é craque. Craque o quê, rapaz? Desse jogador novo que eu tenho visto jogar bom, que pode ser jogador, mas não craque. Que craque foi Rivelino, foi Gerson, foi Tostão. Não vou falar o Rei Nosso. Esse Messi é craque. É o único que eu vejo que é craque no futebol hoje mundial, é o Messi. Binoca, muito obrigado por ter compartilhado algumas das suas histórias que você viu, viveu e também ouviu. Foi um prazer ter falado com vocês, fiquei muito satisfeito de ter recebido você em minha casa e dia que vocês precisarem de algumas coisas aqui, eu ainda vou procurar para vocês acabar seus bons trabalhos que faz nessa Rádio 730. Muito obrigado. Aliás, para quem não sabe, o Binoca tem um acervo simplesmente fantástico sobre a história do futebol goiano e contribuiu com o futebol de Goiás. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, viu? Foi um prazer falar nessa rádio. Obrigado. Hoje, o Futebol de Goiás, suas histórias, apresentou mais um personagem que contribui e que contribuiu com a história do futebol goiano. Na sequência, você fica com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos, o clássico do ano. Vai, Jair pode marcar, a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. Goiânia e Vila Nova protagonizaram grandes clássicos na década de 60, na disputa pela hegemonia futebolística em nosso estado. Em uma de nossas relíquias, recuperamos a emoção de um gol do lendário Tuíra, cobrando pênalti em partida válida pelo Goianão e que foi realizada no Estádio Olímpico. Ele joga de bem em pé na tentativa de coordenar melhor as ações. A bola é para Chico, passa esplendidamente entre dois contrários. Vai fazer um lançamento em profundidade para Danilo. Sai Carlos José, largou a bola para Danilo, pode marcar. Chutou, é pênalti. É pênalti cometido por Guaraci, que favorece ao Goiânia Esporte Clube. Danilo inteligentemente, sem Carlos José no gol, cobriu. Saiu Guaraci, jogou basquetebol, determinou o juiz. Rádio é Brasil Central, Caninha é Tatuzinho. Outro show de bola da sua equipe legal. Tuíra vai cobrar. Prepara-se Tuíra para fazer a cobrança da penalidade máxima. Jaqueta de número 10 às costas. Carlos José guardece o centro do gol. Recebe a observação do apitador Jesus Alberto. Expectativa no Estádio Olímpico. Prepara-se Tuíra. Tomou posição, caminha lentamente, correu, cobrou gol. Gol! Penalidade máxima cometida por Guaraci estabelece 1 para o Goiânia, 0 para o Vila Nova Futebol Clube, exatamente aos 29. Fica por aqui a edição de número 113 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Você acompanhou as memórias e as histórias da família de Binoca, jogador do Vila Nova e do Goiânia na década de 1960. Agradecemos a audiência do César Machado, morador lá do Balneário, sempre ligado aqui na Rádio 730. O Futebol de Goiás está agora no WhatsApp. Sugira seu jogo inesquecível. Participe de nossa próxima edição. Ligue no 62 99666 9146. Repetindo, 62 99666 9146. Nós te esperamos. Grande abraço
e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Maria Oliveira. A sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Atenção!